Que coisa linda viver um momento como esse. Foi um momento de honra para nós, de graça, de favor de Deus. Se você me contasse há 6 anos atrás que eu viveria isso, muito provavelmente eu teria dúvidas, de estarmos lá pregando numa das maiores conferências de líderes e pastores do Brasil. Não é nada sobre o pastor Robson, é sobre Jesus. E quando a gente decide entregar nossa vida totalmente a Jesus, sempre vai haver promoção do céu. Quando você decide andar com Jesus de verdade, com honra, o céu vai honrar você. O próprio Deus vai te honrar e vai conduzir você a caminhos que aos olhos humanos parecem ser impossíveis. Eu confesso a você que quando cheguei lá e olhando aquele ambiente, nós estamos falando de uma igreja de 232 mil metros quadrados. Só para você ter uma ideia, nós temos 1.000 aqui. Se junta os dois lados aqui, que é nosso também, dá 3.000. E eu olhei aquilo e falei, Jesus, mas o que eu estou fazendo aqui? Até porque me deixaram para pregar no sábado, então cada um que pregava me apertava mais. Porque tinha um pastor peruano lá, Sérgio Nung. A igreja dele é um coliseu, a igreja dele tem 90 mil membros. Tinha 2 pastores americanos que pregaram, pastores do Brasil, de grandes igrejas. E por algum motivo, nós estávamos lá. Isso é para a gente entender que Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Como eu sempre falo para vocês, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Deus está cuidando de tudo. Tem uma agenda do céu que está cuidando de tudo. E justamente nesse dia, 1º de maio, sábado que preguei, foi o dia que exatamente completaram-se de junho, pelo amor de Deus. 1º de junho, não sei porque que eu estou com maio na cabeça. 1º de junho, foi o dia que completou 25 anos que eu conheci Fabiana. A história que você já sabe, que eu fui na pecuária para ver o Bruno e Marrone. E ela estava lá com o panfletinho da Jocum. E naquele dia, o Senhor já tinha uma agenda para nós para 25 anos depois. Você tem que começar a entender aquilo que Jesus quer fazer na tua vida e na tua história. Quando a gente fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais passou no coração de homem algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Esse é um versículo bíblico, não é uma palavra coaching para te motivar. É um versículo para te ativar. Porque a motivação passa, mas a ativação que vem do céu, ela permanece. A ativação que vem do céu, ela nos conduz em novos níveis, em novas direções, em novos processos. E 25 anos de muitas coisas aconteceram na nossa vida. Mas quando eu cheguei lá, claro que me deu uma tremedeira. Eu falei na pregação que está me dando uma tremedeira, me deu uma tremedeira. Porque até é bom tremer, dá frio na barriga até quando eu venho pregar aqui toda vez. Eu acho que é legal porque a gente não pode ser autossuficiente, a gente tem que depender de Jesus. Porque toda vez que você acha que você está bom demais, você está bem perto do fracasso. Toda vez que você está com medinho, está com friozinho na barriga, é porque você está dependendo de Jesus e não é do seu conhecimento, do seu intelecto, da sua teologia, da sua retórica. Você depende dele. E é isso que o Senhor quer fazer hoje conosco, nos fazer entender que nós dependemos dele. Sabe que tudo passa, cara bonita daqui a pouco está cheia de ruga. A barriga de tanquinho daqui a pouco está um buchinho. Isso é para todo mundo. Os anos vão chegando para todo mundo, a vida vai passando para todo mundo, as coisas vão acontecendo, quem tem cabelo fica careca, e se não ficar careca vai ficar branco. E essa é a vida. E por mais que você tenta disfarçar, rejuvenescer, as marcas vão ficando ao longo do tempo e falam sobre você. O importante é que essas marcas sejam as marcas do Messias sobre nós.
sejam as marcas do nosso Senhor e Salvador. A melhor coisa para você fazer na sua vida é se doar totalmente, integralmente a Jesus. Talvez um dos maiores desafios que eu vejo para esse tempo, e eu estava falando no culto anterior, a gente saiu da geração Y, a gente saiu da geração Z e agora nós chegamos na geração Alfa. E a mente vai mudando, as coisas vão mudando, cada vez estamos ficando mais tecnológicos e longe da presença. A nossa visão tem se tornado muito mais natural do que espiritual. Os nossos olhos estão confiando mais na terra do que no céu. Nós estamos voltados único e exclusivamente para as coisas desse mundo. E se nós que dizemos ser o corpo de Cristo não entendermos que há um Deus que cuida de nós, que há um céu que nos aguarda e que aqui essa vida deve ser para Ele. Você não pensa que Deus te trouxe ao mundo para você ser um engenheiro, um arquiteto, um médico? Isso aí é banal. Isso aí é a sua vida profissional. Mas Ele te chamou para ser um engenheiro crente, um arquiteto crente, um médico crente, seja lá o que for, um gari crente, um pedreiro crente, um vendedor crente. Você foi chamado para adorar a Ele a tempo e fora de tempo. A sua vida foi chamada para ser para a glória de Deus. Porque não adianta estar com o bolso cheio e vazio de Cristo. Tem muita gente que está com a conta cheia, mas está vazia. Vazia de possibilidades. Vazio espiritual. A mensagem de hoje tem como tema a cura. E é engraçado porque talvez eu nunca preguei aqui me sentindo tão mal. No culto das 17 horas, eu me senti mal, perdi a voz, eu estou com uma gripe, com uma alergia. E é bom que aqui na igreja tem bastante médico. De repente chegou na minha sala médico, corpo espiritual, anjo. Eu falei, opa, agora eu vou ser curado. E oraram. A doutora Bruna tacou remédio em mim, o Vinícius. Vamos ver se vai dar certo. Oraram. Porque às vezes a gente busca o remédio natural, mas não busca o remédio espiritual. Eu estou aqui. Então se você sentir que eu vou dar uma capengada, umas falhadas aí, tenha misericórdia, que eu estou aqui já na misericórdia. Amém? Eu estou sentindo que já está falhando a voz, mas vai dar certo. Quando você sentir que está, diga, vai pastor, estou contigo, ora por mim. Marcos 5:25, abra a tua Bíblia. Ou liga a tua Bíblia, mas não venha sem Bíblia, como diz ali a arte na nossa tela. Marcos 5:25. Quem achou, diga eu achei. Ora, certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher atemorizada, trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Que essa palavra chegue no teu coração e que haja uma manifestação de cura aonde você precisar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Jesus estava passando. Jesus não foi na casa dessa mulher, Jesus não tinha combinado nada com essa mulher. Na verdade, Jesus estava aí na casa de Jairo, para orar pela filha de Jairo.
E esse evento acontece no meio do caminho. Uma mulher que não tinha mais saída. E você pode ter chegado hoje a esse culto sem saída em muitas áreas da sua vida. Áreas que estão bloqueadas, você não encontra uma saída, você não encontra uma maneira de resolver algumas coisas. Acredito eu que esses momentos são momentos pontuais para ver a manifestação de um milagre, para ver uma manifestação do poder de o poder de Deus em nossas vidas. Então eu quero que você guarde algumas coisas no seu coração. E a primeira é que a cura não está num lugar, mas sim na pessoa de Cristo. Como introdução eu quero trazer isso para o seu coração, por quê? Porque hoje nós estamos num tempo em que parece que o templo é que faz a obra. Onde que parece que é o fulano de tal, se o fulano colocar a mão na minha cabeça, eu vou ser curado. Você vê que no texto aqui, Jesus nem colocou, nem falou com a mulher. E nós estamos atribuindo a homens, a lugares, aquilo que é para a glória de Deus, a glória de Deus. Quando eu era garotinho, lá no Paraná, eu sou paranaense, numa cidade chamada Toledo, tinha um rapaz chamado Menino de Deus. E o Menino de Deus fazia cirurgia espiritual, ele fazia, acontecia. Então a minha família, o meu pai, a minha mãe, uma tia minha e eu, ainda garoto, fomos no Menino de Deus. Pegamos o carro, andamos uns 100, 150 quilômetros para ver o Menino de Deus. E chegando lá era uma enorme fila, uma multidão. E o texto que nós lemos diz que uma multidão estava atrás de Jesus, ao redor de Jesus. E nós chegamos lá e tinha a fila foi andando, a gente ficou um tempo no sol, de repente chegava num lugar coberto, e aquela fila. Foi então que eu comecei a chorar e me desesperar com aquilo. Eu não sei porquê, mas eu comecei a chorar e entrar em desespero, e o Menino de Deus, aspas, mandou o assistente dele sair de lá e falar assim: tira esse menino daqui, senão não tem como continuar os trabalhos, tira o menino daqui. A minha mãe esculhambou, acabou comigo. Eu andei a viagem todinha escutando minha mãe, porque ela não recebeu o atendimento do Menino de Deus, nem o meu pai, nem a minha tia. Eu estou achando que o Menino de Deus era eu lá no carro, né? Eu não sei porquê, se talvez mesmo na minha inconsciência algo no reino espiritual já estava agindo na minha vida ali, eu não sei. Mas como hoje tem o João de Deus, a Badiânia de Goiás se manteve quanto tempo em todos os sentidos através do João de Deus. E depois saiu tanta coisa. E nós começamos a olhar para homens e achar que homens têm superpoderes, irmãos. Todo poder emana de Deus. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Lugares nos ativam para o sobrenatural. É óbvio que quando nós estamos aqui reunidos como igreja, cantando, celebrando, orando, ensinando, na comunhão, numa ceia como é hoje, é claro que há uma manifestação do poder de Deus. Porque nós, como corpo de Cristo, nos reunimos aqui para adorar aquele que reina e aquele que vive. E os nossos olhares devem ser voltados sempre para Jesus. Sempre sabendo que é Ele que vai fazer tudo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós nos reunimos aqui como igreja, e eu como pastor dessa igreja, eu tenho como missão fazer você avançar no reino de Deus. Fazer você crescer como homem, como mulher, como marido, como esposa, jovens alicerçados na palavra, crianças que crescem conhecendo a palavra de Deus, porque às vezes a gente acha que lá é uma salinha que eu jogo. Não, lá é um lugar que tem culto para o meu filho. Lá é um lugar que tem um material preparado para trazer instrução para o seu filho, e a gente não fica brincando e cantando musiquinha,
Porque parece que lá é um desafogo de criança. Não, lá é um lugar onde você traz o seu filho para crescer na presença, onde algo está sendo moldado na vida dele. Por isso é a igreja. Por isso é a igreja. Eu fiz uma reunião com a liderança aqui na sexta-feira. Foi um momento extraordinário. Inclusive o culto de quarta, aqui o último quarta-feira, foi surreal. Foi uma manifestação do Espírito, uma ação poderosa de Deus. Foi lindo o que Jesus fez. Então lugares nos ativam, lugares têm a manifestação, porque Jesus está ali trabalhando. Porque o Espírito Santo de Deus está se movendo, mas tudo deve ser em torno de Jesus. A sua vida deve se movimentar em torno de Jesus. Por que casamentos acabam? Mesmo sendo cristãos evangélicos, porque o casamento não está em torno de Jesus, o casamento está em torno de um monte de coisa, exceto de Jesus. Por que o seu negócio acaba? Por que você tem problemas financeiros? Porque a tua vida financeira não está voltada para Jesus. Você trabalha para si mesmo. Tudo você faz para a sua satisfação pessoal. E andar com Jesus, invariavelmente, pode não satisfazer você. Porque andar com Jesus é estar aberto para a correção, para o tratamento, para a repreensão e para a mudança de rota. Jesus não é aquele que vai estar dando amém, sim, sim, vai para tudo que você faz. E talvez uma das dificuldades que nós temos hoje em viver o evangelho de forma séria. Porque o evangelho que eu faço o que eu quero tem muito por aí. Mas quando você bate num lugar onde te exorta, te direciona, que quer mudar você, que fala que quem está namorando e está transando está em pecado. Quando a gente quer trazer um destino de vida real com Jesus, a gente tem uma certa dificuldade. Porque nós ficamos mal acostumados num evangelho muito leviano, onde não nos leva a lugar nenhum. Se você quer ser filho dessa casa, essa casa quer levar você para um lugar, o céu. E antes disso, ela quer fazer com que você viva a sua missão na terra. E viver a sua missão na terra é muito mais do que aparecer aqui num domingo, levantar a mão para o céu, escorrer umas lágrimas e depois tchau, e a gente vai te ver não sei quando. É um tempo de um posicionamento diferente, porque assim como Jesus passava lá, Jesus está passando cá hoje. É um momento para você ligar suas antenas aí e ver o que é que você pode fazer. Essa mulher, há 12 anos tinha esse problema. E as mulheres que aqui estão, podem imaginar o que é você estar com fluxo de sangue durante 12 anos. Você não pode olhar para o texto bíblico achando que isso aqui é lúdico. Isso aqui é vida real. Há uma mulher que há 12 anos havia fluxo de sangue. Como era a vida dessa mulher? Não fala a idade, não fala o nome. Mas se ela fosse casada, esse casamento já tinha acabado faz tempo. E se ela fosse solteira, ela não tinha perspectiva de ter um relacionamento. Ela não podia ter uma vida social. Ela devia ser fraca, porque sangue saindo do corpo constantemente enfraquecia. Como ela tinha esse problema, com certeza vinham outras fraquezas na sua saúde. E ela estava lá, e mais, essa enfermidade fez com que ela perdesse todos os seus recursos financeiros. O texto diz que ela perdeu tudo. Ela gastou tudo com os médicos. Às vezes é assim, você está investindo, você está gastando tudo aonde não se resolve. Você está buscando solução aonde não há solução. Você está buscando bênção aonde não tem bênção. Você busca milagre aonde não tem milagre. Quantos de nós, começa pelo pastor, que já passou uma noite na farra achando que aquilo ia resolver alguma coisa, e no outro dia a vida voltava com uma ressaca e com gastos. Aquilo não agregou nada, aquilo não trouxe nada, aquilo não resolveu nada. Aonde você está investindo a sua vida, aonde você está depositando as suas forças? 12 anos é muito tempo. Há quanto tempo você está carregando o mesmo problema? Há quanto tempo você carrega as mesmas dores, o mesmo sofrimento? Quando eu conheço o meu diagnóstico, entendo o nível da batalha que estou vivendo. Você tem que entender qual é o teu diagnóstico.
Precisa haver um diagnóstico. Qual o seu diagnóstico familiar? Como é que está a tua casa? Como é que está o teu casamento? Tem uns casais que chegam aqui, é bonitinho, chegando de mão dada. Agora, quarta-feira, vai ser nas redes sociais. É flor, é caixa é café da manhã. Não tem problema não. Mas isso tem que ser verdade, não só nesse dia. A tua vida não é para as redes sociais. A tua vida tem que haver uma verdade no dia a dia. E nós sabemos que essa verdade do dia a dia não é aquilo que as redes sociais mostram. Tem muito casamento aqui que precisa de cura hoje. Tem muito casamento aqui que precisa tomar direção nova hoje. Casamento é coisa séria. E você precisa tratar o seu casamento de forma séria. É uma coisa interessante, quando eu ministrava aqui no culto da manhã, o Espírito Santo falou ao meu coração que havia no meio da igreja casais que eles não conseguiam nem ficar sozinhos juntos. Sempre eles tinham que chamar alguém, trazer outras pessoas junto, visitar alguém. Por quê? Porque eles não conseguem ter uma vida os dois juntos. Eles não conseguem conviver junto. Há muitas doenças nos casamentos. E aí eu coloquei família. Eu podia ter colocado casamento, mas eu coloquei família. Porque se o pai e a mãe estiver doente, o filho está doente também. Se o pai e a mãe não estiver bem, a descendência também não estará bem. As feridas que nós carregamos são transferidas para os nossos filhos. E ainda a gente fala assim, mas eu criei esse menino na igreja. Não, você veio com ele aqui, mas você não o criou com princípios na palavra de Deus. Uma coisa é trazer na igreja, outra coisa é criar filho com princípio. E o que nós precisamos é levar os nossos filhos a viverem princípios da palavra de Deus. É ter um casamento de verdade. Eu não posso ter um casamento de mentira, um casamento que faz de conta. Não. Por isso, se o teu casamento precisa de cura, abra o seu coração para que hoje ele seja curado em nome de Jesus. Qual o seu diagnóstico espiritual? Como é a sua vida com Deus? A palavra diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai. Você ora, você jejua, você faz voto com Deus. Você tem uma vida na presença. Como é a sua vida? Você pode estar com uma vida espiritual doentia, abalada, deslocada. E o problema é que quando eu estou doente espiritualmente, eu começo a dar ouvidos a malandros da fé, a falsos profetas, a enganadores. Aí eu começo a ser iludido, porque quando eu tenho um problema e eu não tenho acesso, porque eu não tenho vida com Deus, eu começo a escutar todo mundo. E eu começo a acreditar que mentira é verdade, que aquilo que não é de Deus é de Deus. E você vai cavando mais problemas para você. Qual o seu diagnóstico financeiro? Como estão as suas finanças? Aí nós temos um hábito de falar, o devorador entrou nas minhas finanças. Primeiro, irmão, o devorador só entra onde há permissão para entrar. Devorador entra onde tem brecha. Então tira essa linguagem. Quem tem que resolver o problema é você, porque o seu problema é com o devorador, não, o problema é com você. O meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Sim. E por que você não vive debaixo da bênção do Deus do ouro e da prata? Sabe por quê? Porque quando você estava no mundo, você gastava R$1.000 num abadá. Mas na igreja você não oferta, não devolve o dízimo, não tem princípio. Se esconde numa linguagem que todo pastor é ladrão. Pode ter pastor, se tem eu não sei, mas eu não sou. Então eu não aceito você querer se esconder por causa de outros, para não ser fiel na casa que você pertence. Porque a igreja tem sonhos e tem projetos, e você tem que participar disso, fazer parte disso. Você quer a bênção de Deus, mas a bênção é só de lá para cá. Você não entende sobre princípio. Você não entende sobre honra. A honra é muito mais para quem tem o princípio da honra do que quem recebe.
Se não haver esse entendimento espiritual, vai ficar sempre assim. Tem pessoas aqui que vivem do cartão de crédito. Você paga o mínimo, você remenda de cá, você remenda de lá, você está com a cabeça assim. Como é que você aguenta com a vida dessa? Ah, mas eu não durmo de noite, que eu estou ouvindo coisa, vendo coisa, eu tive uma visão. Vá orar, irmão, você não tem vida na presença, é os demônios aparecendo mesmo. Sabe, nós vivemos um tempo de desajuste total no meio dos cristãos. Eu não estou falando de quem está no mundo, não, porque quem está lá já não sabe, não tem compreensão, não tem entendimento. Mas não é possível, você que está dentro. Sabe, tem crente velho que ele quer se comportar como uma ovelhinha, que toda hora tem que ter um pastor personalizado para ele, para tirar os carrapichinhos do bebezão. Precisa haver uma mudança de mentalidade sobre nós como igreja, para realmente viver os propósitos do céu. Sabe, ainda é muita infantilidade, é muito raso. Está na hora de você começar a mudar as tuas mesas. Saia da mesa do escarnecedor e começa a sentar na mesa dos adoradores. Começa a sentar na mesa que vai te abençoar. Começa a sentar na mesa que te promove. Começa a ouvir gente que vai fazer você crescer. Muda os ambientes, muda a mesa, muda o relacionamento. Você está sentando em mesa que não leva você a lugar nenhum. Mesa com conversa fiada. Mesa que não faz você crescer. Começa a andar com pessoas diferentes, sentar em ambientes diferentes. Isso vai fazer você romper em várias áreas. Você que é casado, começa a sentar com quem tem um bom casamento. Começa a ficar perto de gente de Deus, gente que ora, de gente que busca, que você vai ser abençoado. Começa a andar perto de gente próspera, de gente fiel, de gente que honra a Deus, que você vai romper também. E tem um diagnóstico médico. Como é que está a tua saúde? Deus também cura. O mesmo Deus que curou essa mulher é o Deus que quer curar você hoje. Não sei se é na família, no casamento, na vida espiritual, nas finanças, na sua saúde física, saúde emocional, mas o nosso Deus é um Deus que cura. E Ele está aqui para fazer isso. Mas você tem que saber qual é o teu problema. Você tem que reconhecer que você tem um problema. Porque eu sei que eu tenho um problema, mas eu faço de conta que não tenho problema. Não, mas é ficar chato eu falar. Não, você tem que falar. A exposição traz cura. Você tem que aprender isso, para que Deus possa fazer algo na sua vida. John Wesley disse o seguinte: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração do justo. Começa com uma vida de oração. Amanhã tem oração aqui 6 horas da manhã. Amanhã céus abertos, essa semana todinha tem oração aqui 6 da manhã. Vem orar. Venha buscar. Venha se entregar. Vem se derramar. A gente está trabalhando agora, falei com o pessoal da equipe, falei, agora vamos fazer diferente. Quem quiser escutar a palavra, vem no culto. A oração das 6 não é para ter palavra, é para ter ativação profética. É para ter cura, é para ter milagre, é para ter manifestação do Espírito, é batismo com o Espírito Santo, é avivamento, é graça, é para chegar aqui doente e sair curado. Mas você tem que vir. Você tem que vir. Você tem que estar aqui. O versículo 27 diz o seguinte: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Olha que interessante, ela ouviu falar de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, tocou-lhe o manto. Porque dizia, tão somente tocar-lhe as vestes, eu vou ficar curada. Olha a fé dessa mulher. Tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Quebre as barreiras que te impedem de avançar. Quais são os teus obstáculos? Quais são as barreiras que são impedimentos para que você avance? Essa mulher escutou falar de Jesus, diz o texto, e ela foi lá. Ela foi lá. E ela teve que superar muita coisa. Primeiro, ela superou o medo. Ela estava cheia de medo, ela estava receosa.
O Senhor disse assim para Josué, quando Josué foi assumir a missão no lugar de Moisés. A gente gosta de recitar esse versículo: seja forte, corajoso, não temas, eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Josué 1:9, é lindo falar isso, mas eu não posso só falar desse versículo, eu tenho que viver esse versículo. Não tem como prosperar com medo. O medroso não avança, o covarde não chega a lugar nenhum. Essa mulher venceu o medo de alguém tirá-la daí, de alguém, sai daqui. Inclusive mulher naquele tempo nós sabemos que não tinha essa liberdade, se vai e vem como vemos nos dias atuais. Sabe outra coisa que tinha? Vergonha. Porque eu vou conjecturar aqui, porque o texto bíblico não diz isso, mas muito possivelmente, se ela estava há 12 anos com esse problema, muita gente sabia que ela tinha esse problema. E ela podia estar muito bem envergonhada disso. Eu não vou sair de casa, eu vou morrer com isso. Tem muita gente que está morrendo com o seu problema. Você precisa se expor para a cura. Eu tô com vergonha, irmão, mas eu tenho vergonha, irmão. É melhor ser curado e tratado da vergonha ou morrer com a vergonha? É melhor ser curado da vergonha. É melhor ser tratado do problema. Uma coisa que eu quero falar para você: o diabo tem um hábito, é um hábito nojento dele, de começar a nos acusar do nosso passado, de falar do pecado que você fez, disso, daquilo. O nosso Deus, depois que nós entregamos a vida para Ele, Ele não está interessado em quem você era, Ele está interessado em quem você é e quem você vai ser. O nosso Deus está nos impulsionando para frente, é nova vida com Jesus. Tem muitos de nós que estamos presos lá atrás, em histórias que nos envergonham, em situações que nos intimidam. Você precisa vencer isso em nome de Jesus. Senão você vai ficar bloqueado lá naquele dia, naquela hora, naquele ano, naquele problema, e você não sai de lá para viver os propósitos do céu. Essa mulher superou o medo, essa mulher superou a vergonha. Outra coisa que essa mulher superou: a multidão. E a multidão é um problema. Você lembra do cego Bartimeu? Ele também ficou sabendo que Jesus estava passando, e ele começou a gritar: filho de Davi, filho de Davi. A multidão mandou ele calar a boca. E ele continuou até que Jesus o curou. Cuidado com quem você anda. Repito, a mesa. Tem gente que só te bloqueia: sai para lá, sai para cá. Se tinha uma multidão, quantas pessoas essa mulher teve que passar? Eu estava olhando agora, essa semana, né? O ex-presidente veio aqui. Eu não quero entrar num viés político aqui, mas gente, vem cá. Eu fiquei com vergonha de ver um monte de pastor no aeroporto gritando mito, mito, mito. Pelo amor. Toda honra e toda glória a Jesus. Isso aqui não tem nenhum viés político, não é nada sobre isso. Seja para Lula, ou seja para Bolsonaro, ou seja para prefeita. Não sei se você é esqueci o nome da prefeita, da abençoada Cíntia. Você é da outra candidata, Janade. Entendeu? Se você é do Eduardo, eu quero saber que aqui ninguém vai subir, já vou avisando. Estou frisando. Não venha com meu primo é candidato, meu tio, não quero saber. Aí é o seguinte, irmão. E o que eu recebi de ligação: pastor, vem dar uma palavrinha. Eu falei: não, eu vou dar uma palavra para a minha igreja. Sabe, você sai daquilo, você vai lá. Eu não estou para isso não, irmãos. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Eu não estou falando se você foi, se você quis, se você gosta de mito. Como seu pastor, não te aconselho, mas é um problema seu. Porque isso beira uma adoração, uma idolatria. Idolatrar somente a Deus. Isso seja de um lado ou do outro. Sabe, irmãos, tem gente que não posta uma arte da sua igreja. Aí posta: a minha prefeita liberou uma verba. Toma banho na soda. Sabe por quê? Porque você quer manter o contrato, porque você precisa estar puxando o saco. Isso não é coisa de crente, irmão. Você tem que confiar em Jesus. Para de ser cupincha de político e adore a Jesus.
Se fica esse negócio, me desculpe se você talvez vai dizer, mas é o meu sustento. Quem manda o teu sustento é Ele. Você tem que aprender a confiar nele. Eu acho feio. Me desculpe você que faz campanha nas redes sociais, eu não faço e não aconselho. Sabe por quê? De um lado ou do outro sempre sai uma vergonha e respinga na gente. Sabe? Que multidão que você está. Que multidão que você está. Vamos fazer uma multidão que vai evangelizar no sol? Você vai sair na mesma motivação que você andou atrás do carro do Bolsonaro? Você vai bater de porta em porta e falar de Jesus? Não vai, tem gente que nunca fez o evangelismo e estava lá buzinando. Eu friso que não é nada contra o homem. O Bolsonaro não é nada sobre isso, mas é sobre a postura daqueles que dizem que servem a Jesus. Você nunca evangelizou, você nunca entregou uma balinha no sinal dizendo Jesus te ama, e você saiu do seu trabalho para seguir alguém que nem te conhece. E tem aquele que te conhece. Eu sei que isso aqui a essa hora não sai muito aplauso não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós viramos massa de manobra. Nós viramos massa de manobra. A gente tem que entender que nós somos chamados para servir a Jesus, irmãos. Servir a Jesus, andar com Jesus. E pronto. E tem um monte de gente que não gosta de mim por causa disso, inclusive pastor. E de um pastor apelou comigo. Porque eu falei para ele que eu sento na roda de adorador, não é de escarnecedor. E ele virou no trem. Mas não dá, irmãos. Sabe, não dá. Me desculpe, talvez você não consegue compreender dentro da minha visão como pastor, como líder espiritual, aquilo que eu sinto. Mas a gente não tem essa mesma entrega para Jesus, e para mim isso é claro. Para mim sempre a entrega maior deve ser para Jesus. A doação maior deve ser para Jesus. Amém? Você crê nisso? Recebe isso. Em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para politicar, nós somos chamados para evangelizar. Eu não estou falando que você tem que ser avesso a essas questões, não. Você tem que votar, você tem que decidir pelo certo, não é nada sobre isso. Mas irmãos, está virando idolatria. Está virando idolatria, isso é feio. Amém? Tem um povo que levantou para ir embora, eu acho que foi para chamar mais gente para vir para a igreja. Amém? Ela superou o medo, a vergonha, a multidão e também o preconceito. O que é pré-conceito? É o conceito que eu tiro antecipadamente. Pré-conceito. Ela superou isso. Como mulher, como alguém que tinha uma doença, como alguém que ficava meio excluída da sociedade, entendeu? Ela avançou. Quem sabe você não tem condições financeiras, quem sabe a sua família não é uma família que tem condições, não é abastada. Talvez você tenha um monte de problema. Isso não é impedimento para você continuar. Supere. Na minha família ninguém tem curso superior. Seja você o primeiro a ter. Na minha família, seja você, supere essas coisas. Mas eu tenho, supera. Porque muitas vezes nós temos preconceito conosco mesmo. Nós mesmos nos olhamos e nos sentimos incapacitados para viver as promessas de Deus. E você tem que começar a acreditar. Supere o medo. Eu senti que eu estou curado já, aleluia. Estou dando pancada já, viu? Supere o seu medo, supere a sua vergonha, supere a multidão, supere o preconceito. Amém? Irmãos, entenda uma coisa, eu fui chamado para ser voz profética nessa geração. Então eu não prego para agradar ninguém, não. Eu não prego para satisfazer você. Eu prego a palavra que Jesus manda. E digo mais, nem de manhã e nem às 17 teve esse teor de mensagem. Agora o negócio, estava nos 3 cultos, foi? O negócio mudou. Porque é o público que Jesus quer falar isso. Então receba, abra o coração e receba. Receba em nome de Jesus. Supere os seus medos, as suas vergonhas.
aquilo que te impede de avançar. Aleluia! Receba! Versículo 29 diz que no 28 ela tocou em Jesus e ficou curada. No 29 ela cessou a sua hemorragia. Ela sentiu o corpo já está curado do seu mal. E no 30, e logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Aleluia! Aproxime-se de Jesus. Aproxime-se de Jesus. Esteja perto de Jesus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O texto diz que é eu que chego. Essa mulher chegou, se aproximou, tocou e foi curada. Ei, pega essa aqui. Não existe milagre via Wi-Fi. É preciso chegar até Jesus. Tem muito crente que está no Wi-Fi. É interessante que quando eu chego aqui na igreja, o meu celular já entra aqui no automático no Wi-Fi da igreja. Quando eu chego na minha casa, o meu celular já entra no automático no Wi-Fi lá de casa. E tem muita gente que está assim, vivendo no automático. Você ora no automático, você vem na igreja no automático, o teu dia a dia é no automático, e você acha que as bênçãos do céu são no automático. Não, irmão, não é via Wi-Fi, é via oração, é via jejum, é via entrega, é via dedicação. É assim que acontece, irmãos. Não, Wi-Fi, estou conectado. Tem gente que está achando que está no 5G e está naquele Ezinho. Você está aqui, ó. Não é 5, você está num lugar ruim. Aqui! Deu 2 pontinhos, deu 3 pontinhos. Quer acessar, é assim, ó, rendido. É aqui que o milagre vai acontecer. É aqui que as coisas vão fluir. É aqui, irmão. É, amém? Acho que eu sarei mesmo. Versículo 31 diz o seguinte. Estou suando, Bruno. O que você me deu, Bruno? 31. Acho que é a febre que está indo embora. Estava com febre. Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e pergunta: quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Que coisa linda! Tenha fé, ative o céu a seu favor. O Senhor falou assim: a tua fé te salvou. Foi isso que Jesus falou para ela. Foi a fé dela que salvou. Ela foi até Jesus. Ela tocou com fé. Irmão, Jesus não colocou a mão. Não teve língua estranha. Não teve. Não. Ela não tocou nem na perna de Jesus. Ela tocou na orla da veste de Jesus. E ela foi curada. Não teve diálogo, não teve bate-papo, ela não contou o problema. Ela tocou em Jesus e imediatamente ela foi curada. Tenha fé para ativar esse tipo de coisa. A incredulidade impede o milagre. Tem muita coisa que não chega até você pela tua incredulidade. Você não tem fé. Jesus fala em Mateus 3, diz em Mateus 3,58 que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso é em Nazaré. Jesus ficou admirado. Se você pesquisar esse texto, ler esse texto, você vai ver que Jesus ficou admirado com a incredulidade do povo. No lugar dele, na terra dele, ele não pôde fazer muitos milagres. Então, esse texto deixa claro para mim e para você que é sobre a minha fé que ativa o milagre.
É o meu posicionamento desejando as coisas do céu que vão fazer fluir manifestações poderosas do Senhor. Jeremias 17,14 diz o seguinte: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Cura-me, Senhor, e eu vou sarar. Salva-me, eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. É Ele quem faz. Fé e milagre andam juntos. Quem tem fé vive milagre. Quem tem fé vive provisão. Quem tem fé vive abundância. Deus cuida dos seus. Tanto é que o texto diz assim, que saiu de Jesus poder. Tanta gente está te tocando, Senhor. É óbvio que muita gente tocou em você, mas presta atenção, alguém tocou em Jesus de uma forma diferente. Tinha muita gente tocando em Jesus, mas alguém tocou em Jesus diferente, Milena. Sabe de uma coisa? Aqui a gente está, sei lá, umas 300, 350 pessoas, sei lá. 400, não sei. Quando acabar esse culto, tem gente que vai sair ativado de um jeito e tem gente que vai sair de outro. Depende tudo de você. Depende de como você recebeu a palavra. Depende de como você se abriu para aquilo que Jesus fez aqui. Depende disso. Muita gente estava tocando em Jesus, Fabinho. Mas quando aquela mulher tocou, Jesus falou: opa, quem tocou em mim? Ah, mas que é isso? Tem muita gente tocando. Mas foi um toque diferente. Esse toque tirou de mim poder. Tem tradução que diz que esse toque tirou de mim virtudes. Saiu algo diferente. Tem gente que toca de qualquer jeito. Tem gente que faz de qualquer jeito. Tem gente que ora de qualquer jeito. Sabe? Pessoal, vou fazer um jejum das 8 ao meio-dia. Ué. Esse jejum não passa nem daqui, ó. Não passa, irmãos. Agora tem gente que você olha e fala assim: Deus tem um negócio com ele. Não, é porque ele caminha de um jeito diferente. Ele tem um posicionamento diferente, tem uma vida na presença diferente. Aí Deus começa a fazer. E outra coisa, a fé vai da terra para o céu, o milagre vem do céu para a terra. É daqui para lá que vai a fé. Eu tenho fé. Com a minha fé está movimentando o reino do Espírito. A minha fé está movimentando o céu. E o milagre vem de lá para cá. E Deus começa a derramar. Deus começa a fazer. A mulher foi, tocou e o milagre veio. Jesus fala: vai, filha, vai, que você sai desse culto com as mesmas palavras que Jesus falou para essa mulher. Ei, filha, vai, filho, vai, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ei, não saia daqui com o teu mal junto não. Saia daqui livre do teu mal. Não saia daqui carregando esse mal. Não saia daqui levando esse mal junto com você. De novo, saia daqui livre do teu mal. Saia daqui liberto, saia daqui curado, saia daqui renovado, saia daqui refeito, saia daqui disposto, saia daqui entusiasmado na presença dEle. Saia daqui crendo que essa semana vai ser uma semana maravilhosa. Vou usar até outra palavra aqui, estupenda. Agora eu fui profundo no vocabulário. Você entendeu? Mas para me adequar a todas as linguagens, essa semana vai ser power. Você entendeu? Você tem que crer. A fé vai da terra para o céu. O milagre vem do céu para a terra. Deus cura, irmãos. Deus faz. Deus opera. Sai daqui hoje livre do teu mal. Sai daqui hoje livre do teu mal. Sai daqui confiando em Jesus. Sai daqui confiando em Jesus. Sai daqui.
ciente que Jesus é quem está fazendo a obra para você. Sai daqui com o coração aberto para cumprir a tua missão, cumprir o teu propósito. Quando você começa a se movimentar para Deus, as coisas começam a acontecer na tua vida. Agora, se você está parado, nada acontece. Se você fica estagnado, nada acontece. Se você não anda com Ele, nada acontece. Vai continuar sempre do mesmo jeito. Vamos sair daqui hoje diferente. Eu posso ouvir um amém? Sai daqui hoje diferente. Diga, eu não vou sair do jeito que eu cheguei. Eu não vou chegar com esse mal. Eu vou sair daqui num outro nível, com uma nova maneira de ver. Deus me dá uma estratégia. Deus me dá a leitura de tudo que está acontecendo, aonde eu preciso mudar. Se é nas minhas finanças, no meu negócio, no meu casamento, aonde for, no meu ministério. Eu não quero sair daqui do jeito que eu cheguei. Eu estou aqui, irmãos, com voz profética para você, para te encher, para te levantar, para te animar, para que você saia daqui com a palavra de vida sobre você. Sabe, muitas vezes essa mulher estava há 12 anos com esse problema, e quem sabe você está há anos e você já se conformou com o problema. A gente se conforma com a doença. A gente se conforma no estágio da vida e fala, era para ser assim. Não coloca em Deus o que Deus não falou. Era para ser assim. Não era para, não era. Tem coisa que está dependendo de você se render a Ele. Dizer, Jesus, eu quero viver diferente. Eu quero fazer algo diferente. Sabe, uns jovens aqui da igreja, os irmãos me procuraram e falaram, pastor, nós queremos ir lá para o Rio Grande do Sul. Ô irmão, você voltou, graças a Deus, aleluia. Obrigado, viu? Estava preocupado com você. Graças a Deus. Achei que você era defensor de algum político e se enfesou comigo. Ai, graças a Deus. Obrigado, viu? Graças a Deus. Aleluia. É sua namorada? É bonito casal. Vai fazer uma merda. Ele saiu, falei, será que o homem ficou bravo? Graças a Deus. Depois você passa o que ele perdeu da mensagem, filha, para ele não perder. Senão você assiste no YouTube, viu? Glória a Deus. Aleluia. Tem coisa para acontecer. Eu estava contando, o irmão voltou, estava contando o que é dos irmãos, né? Eles me procuraram uns kits, aí o empresário arrumou uns kits, irmãos. E dia 20 nós vamos lá para o Rio Grande do Sul. Fiz contato com o pastor. Vão estar recebendo nós vamos lá. Vamos lá para o Rio Grande do Sul. Sabe, esse é o papel da igreja. Porque você mandou coisa, mandou água, eu conversei muito com o pastor lá em São Paulo, ele me contando a realidade. E agora a gente vai lá. Porque agora tem que lavar a casa. Agora tem que levar Jesus para eles, porque agora a água está baixando, eles estão olhando o cenário de verdade. Agora que muitos vão chegar em casa e ver que perdeu o ente querido, que até então você está naquele turbilhão, você não tem a realidade. E nós vamos chegar lá para orar com esse povo. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência linda nossa. Vai ser uma experiência ímpar. E eu entendo que esse é o papel da igreja. Essa é a hora da igreja agir. Essa é a hora da igreja se manifestar. Essa é a hora da igreja, sabe, ter a sua voz. E depois no final eu vou deixar um momento, se você quiser ofertar para ajudar. O custo é alto dessa viagem. O custo é alto. A gente está se ajeitando aí. Mas nós vamos fazer diferença e abençoar vidas. Nós vamos levar a Bíblia e vamos entregar a Bíblia para o pessoal. Nós vamos colocar um adesivo com disque oração, com o telefone dos pastores e das igrejas de lá, para quem receber fazer contato. Porque não é sobre estar na nossa igreja, é sobre o reino de Deus, irmão. Eu não posso fazer quando é para mim, só para eu crescer. Não, é reino.
Amém? Eu quis contar isso aqui para você abrir a tua cabeça para o reino. Esse culto é um culto que tem muita gente que Deus quer usar. Tem muita gente que precisa se posicionar. Eu quero convidar você a isso. Amém? Fica com vergonha não, tá tudo bem. Amém?